David, o que é que se passou aqui com este Polo 5 1400 TDI que acompanhaste aqui o diagnóstico juntamente com o reparador? Ora, muito boa noite a todos. Trago-vos aqui um Polo, um carro muito conhecido, e tinha avaria em torno do sensor de temperatura de óleo e nível de óleo. E o reparador, após a análise desses códigos de avaria, substituiu o sensor e continuou com a mesma avaria e não sabia mais o que haveria de fazer, então contactou-nos para a gente conseguir o ajudar no seu diagnóstico. Faltava aqui o clique deste lado. Foi pedido ao reparador então para ligar o seu equipamento diagnóstico e para conseguirmos perceber ao certo o que é que se passava com o próprio sensor. Podíamos ter um sensor que eventualmente tivesse uma anomalia e tivesse um defeito e nem conseguisse medir o nível de óleo ou a temperatura. E então foi analisado os parâmetros e aparentemente estava tudo ok, tínhamos lá nível de óleo, temperatura de óleo, por isso não conseguimos incriminar o sensor novo, basicamente. Ou seja, só para aqui reforçar um bocadinho, estamos a falar do sensor de fundo de cárter, que mede não só a quantidade de óleo presente no mesmo, mas também a temperatura do óleo. Ou seja, Correto. devolve aqui dois sinais, correto? Sim. É um sensor que não é facilmente de acesso, por isso também dá sempre um bocado de trabalho e pronto, é sempre um bocado chato quando temos problemas numa peça que engloba desmontar quase metade do carro e é preciso também ter cuidado em incriminar certos componentes. Depois foi pedido ao reparador, juntamente com o esquema elétrico que a gente facultou, para analisar também o sinal que era emitido pelo próprio sensor, para conseguirmos perceber o que é que se passava com a própria mensagem do sensor à unidade, para vermos se existia alguma anomalia, se existia algum problema na mensagem, para percebermos o porquê desta falha. Podia ser um problema de cabelagem e não ter sido, e como não foi feito o diagnóstico em torno da cabelagem, poderíamos estar a passar por cima do problema e incriminamos a peça, neste caso. David, quando falas aqui que os valores apresentados não eram os mais coerentes, leia-se aqui quer o nível, quer a temperatura do óleo, o que é que levou aqui, por análise de parâmetros, a apontar aqui para este lado? Sei. Ele inicialmente fez o diagnóstico o mais básico possível, ou seja, com o multímetro, fez análise à cabelagem, mediu resistências, viu se tínhamos tensão no próprio sensor e aí estava tudo ok. A partir do momento em que se ligou o osciloscópio e analisámos aqui a mensagem do próprio sensor, conseguimos observar aí nas mensagens que existe um pequeno ruído e esse pequeno ruído é o suficiente para a unidade detectar avarias. Mas se temos a cabelagem toda boa na íntegra, não percebemos o porquê deste sinal de estar com este ruído, desta mensagem não estar a chegar nas melhores condições à unidade. Foi em torno disso que aconteceu o facto de não conseguimos perceber o porquê desta mensagem não estar a chegar em boas condições, neste caso. E assim, e quando foi abordada a avaria pela primeira vez, falaste de multímetro, não é? E eu vejo aqui na imagem um sinal que é nitidamente um oscilograma. Ou seja, o multímetro aqui, estarmos aqui a colocar o multímetro neste sinal era o mesmo que nada, correto? Claro, não íamos conseguir ver nada, conseguimos só medir resistência da própria cabelagem para garantir que estava tudo ok, mas não mais do que isso, porque sendo um sinal de osciloscópio, não íamos conseguir perceber realmente, através do multímetro, se conseguimos se estava tudo ok ou não, só mesmo recorrendo ao uso do osciloscópio, para conseguir perceber o que se passava com o sinal deste sensor. No fundo é aqui um bocadinho aquilo que o Arthur falava há pouco, da importância do osciloscópio e que o multímetro já fica curto em algumas medições, não é? Porque nós olhando aqui ao esquema, nós vemos aqui 3 fios, ok, isto é porreiro, deve ser um sensor fácil de medir. E na verdade é um sensor fácil de medir e nós até podemos ir lá com o multímetro ver a alimentação dele, correto? Exato. Porque depois em termos de sinal, parece que havia aí uma parasitagem. É? Exato. Pronto, e depois conversa para aqui, conversa para lá com o reparador. Lá nos contou, que isto também é um bocado importante saberem, é quando nos contactam, nos contarem-nos tudo logo,
disse-nos que tinha colocado um sensor de nível de óleo e temperatura de óleo de marca branca, da Aftermarket, e só o facto de não ser uma peça original foi o suficiente para continuarmos com a mesma avaria e termos aqui um problema, muito tempo de volta deste problema, que não era problema e era só o próprio sensor que não era original e que causava este distúrbio na mensagem até à unidade. Ou seja, foi colocado por um sensor novo de origem e o problema ficou resolvido. Eu voltei só aqui atrás deste slide, só para salientar aqui o ruído que o David fala. O ruído nesse sinal é perceptível no sinal que tem um período mais curto, é nítido, bem ao centro da imagem é nítido o ruído que é causado. E estamos a falar aqui que não era causado por qualquer ação externa, a não ser mesmo um defeito da peça. Uma peça que supostamente era uma peça nova. E daí a importância... É muito comum, não só nestes carros, já apanhamos também carros como Mercedes, é muito importante muitas das vezes respeitarmos sensores originais. É para garantir o bom serviço que a gente presta aos nossos clientes e também para pouparmos um bocadinho o nosso trabalho, né? Porque em torno disto não foi só 2 horas de trabalho, foram 8, por exemplo, neste caso. E às tantas já metemos tudo em causa porque metemos um sensor novo e mas o sensor é novo, não é? Se o sensor é novo, à partida deveria estar funcional. E quando falamos aqui da importância dos sensores originais, não é? E todos nós sabemos que os fabricantes não fazem sensores, mas existem marcas mais fidedignas e que devem ser dadas o privilégio. David, tu focaste também, isto estava aqui fora do registro, mas focaste aí e bem uma questão, ou um aspecto importante que é, quando nos contactam, passem o máximo de informação possível e certamente temos aqui alguns colegas que utilizam o nosso suporte. Nós atualmente damos suporte a praticamente 300 oficinas. É importante que nos façam chegar toda a informação, por mais que achem que não é relevante, como era aqui o caso do sensor. Nós colocámos um sensor novo, ok, nós colocámos um sensor novo da marca XYZ e isso ajuda-nos depois a seguir uma linha de raciocínio e a meter algumas variáveis. No fundo, eu costumo dizer muitas das vezes aqui, quase em tom de brincadeira, ajudem-nos a ajudar-vos, porque é um bocadinho assim, não é? Quanto mais informação vocês passarem para o nosso lado, não é? O cliente passar para o nosso lado, mais fácil fica também para os nossos técnicos conseguirem encontrar informação fidedigna e depois dar um resultado que seja mais eficaz, não é? Porque, vamos ser sinceros e honestos, nós não temos solução para tudo, infelizmente, não temos a bola de cristal aí na vossa sala. Já tentámos, mas não entra aí. Não temos, e quanto mais informação nós tivermos na nossa posse, mais também conseguimos entregar ao reparador. David, obrigado aí pela partilha.